Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer uma retratação de uma informação equivocada que eu passei em mais de um vídeo quando se trata do assunto visto de trabalho, residência permanente e cidadania irlandesa. Para quem acompanha o canal aqui sabe que eu tenho falado bastante sobre oportunidades em algumas profissões que estão elegíveis, né, para o visto de trabalho. Falo bastante também sobre a quantidade de brasileiros que conseguem permissão de residir no país através de um visto de trabalho e, claro, consequentemente, conseguindo ali aplicar para a sua cidadania irlandesa. Existem alguns caminhos, não é qualquer visto que vai te dar o direito para residência permanente. Existem duas listas de profissões que estão elegíveis para o visto de trabalho. Repetindo o que eu falei nos outros vídeos, são Critical Skills e o General Employment. Critical Skills são profissões que, na maioria dos casos, demandam uma qualificação de ensino superior, bacharel, licenciatura, depois pós ou mestrado, e o General Employment são serviços mais técnicos, que não demandam uma qualificação através de bacharel, pelo menos a maioria das profissões, tá? O erro está onde? A maioria dos países de língua inglesa pedem para que você tenha pelo menos 5 anos de residente no país com a residência permanente, o qual o Critical Skills te permite uma residência permanente através da profissão listada no Critical Skills. A partir do momento que você tem um contrato de trabalho pelo Critical Skills, você fica 2 anos atrelado a esse contrato e depois você pode aplicar para sua residência permanente, completando mais 3 anos com a residência permanente, que você pode fazer o que você quiser, você não precisa mais estar atrelado a esse antigo contrato, você pode trabalhar em outros setores, você pode abrir seu próprio negócio e por aí vai. Então são 2 anos no contrato de trabalho, mais 3 anos como residente. E aí você já tem o direito a aplicar para sua cidadania irlandesa. Já o General Employment, a informação que eu passei que estava incorreta é o seguinte, que para você aplicar para sua cidadania irlandesa, você teria que completar 5 anos no contrato de trabalho do General Employment para aí sim conseguir aplicar para sua residência permanente. E a pergunta que eu fazia que estava errada, eu fazia as perguntas erradas, eu sempre perguntava, a partir de quantos anos estando na residência permanente eu posso aplicar para a cidadania irlandesa? E aí o site governamental sempre me dava a mesma resposta. Você precisa estar 5 anos na residência permanente para aplicar para sua cidadania. Mas, se você mudar e perguntar assim, com quantos anos na Irlanda, desde que eu entrei para o General Employment, no visto 1, né, o Stamp 1, eu preciso completar para aplicar para a cidadania irlandesa e não para residência permanente. E aí sim ele dá a resposta que eu acho que todo mundo quer ouvir. Você não precisa estar necessariamente com a residência permanente para aplicar para a cidadania, pois o Stamp 1 já conta para a cidadania irlandesa. E detalhe, gente, a única coisa ruim, vamos dizer assim, é que você tem que de fato ficar 5 anos no Stamp 1 nesse contrato de trabalho, né, nesse empregador, e caso aconteça alguma coisa com a empresa feche, qualquer coisa assim, você tem que buscar rapidamente uma outra oportunidade, você tem que continuar trabalhando ali no Stamp 1, naquele ramo, para você conseguir completar os 5 anos e aplicar para sua cidadania irlandesa. Então eu agradeço as pessoas que comentaram educadamente no vídeo que eu passei essa informação errada, falei, pô, Cauê, dá uma olhadinha lá, porque pelo que a gente está pesquisando aqui, parece que não tem essa necessidade, né, de ficar 10 anos, né, 5 de contrato, mais 5 como residência, para aplicar para a cidadania. E fato, está correto, você não precisa ficar 10 anos, 5 anos apenas. E agora eu quero mostrar para vocês, além de que eu pesquisei mais coisas, eu quero mostrar para vocês aqui no site do governo, melhor, não vou nem compartilhar a tela, porque eu não posso perder muito tempo editando. Deixar tudo na descrição do vídeo, todos os sites governamentais de pesquisa dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, quais são os tipos de visto que vão contar para a cidadania irlandesa? Stamp 0, Stamp 3, Stamp 4, Stamp 5, Stamp 6. Esses 5. Pô, Cauê, e o Stamp 2, que é o visto de estudante? O Stamp 2, ele pode ajudar criando um caminho, eu já vou explicar. Vamos lá, então, o que são cada um desses vistos? Stamp 0, carimbo 0. Vamos traduzir aqui. O Stamp 0, que é um visto que não conta muito, porque o próprio governo diz que é um visto de tempo limitado. Stamp 0 muitas vezes pode ser, por exemplo, para o cônjuge do europeu. Nós costumamos receber muitos estudantes que têm a dupla cidadania, né, brasileira e alguma cidadania europeia por parte de pais, vós, bisavós. E aí é casado com uma brasileira ou brasileiro que não tem, né, que tem só o passaporte brasileiro. Eles viajam junto, o estudante que tem a cidadania europeia já pode trabalhar no país direto porque ele é um cidadão europeu. O cônjuge tem que aguardar um período até sair o Stamp 4, que é o visto de acompanhante, de dependente do europeu. O Stamp 4 que vai dar o direito a esse
cônjuge, né, poder trabalhar e, enfim, ter uma vida normal na Irlanda. Pode demorar. O Stamp Zero, então, ele é de fato um visto temporário, até sair o Stamp 4. Então, o Stamp Zero, ele tanto serve para cônjuge do europeu, quanto para pessoas que estão com projetos na Irlanda, mas que têm meios independentes financeiros, e também com projetos acadêmicos. Então, você é um visitante, está chegando na Irlanda para um projeto acadêmico, você vai ficar lá de 3, 6, 8 meses, e você tem recursos próprios, né, para se manter no país. Esse é o Stamp Zero, ele não vai te permitir trabalhar, ter um PPS, qualquer coisa nesse sentido. Por isso, gente, sempre que a gente indica, quando o estudante vem um casal, um brasileiro e outro cidadania, vai os dois como estudante, porque com o Stamp 2, ele já te dá o direito de ter o PPS e poder trabalhar, tá? E aí você pula essa etapa de ficar esperando sair o Stamp 4, né? Tem que aprender o inglês de qualquer jeito, né? Aí o Stamp 4, que é o carimbo tão sonhado pela maioria das pessoas, que é a residência de longo prazo, sem permissão de trabalho. Então esse é o visto que vai te permitir residir no país sem precisar estar atrelado a um contrato. Você pode administrar um negócio, né? Abrir qualquer coisa assim, nesse sentido. Então, pessoas que podem ter o Stamp 4, né? Carimbo 4. Você está se juntando com seu cônjuge, né, irlandês ou parceiro civil, você recebeu status de refugiado ou proteção subsidiária, você completou um período de qualificação e uma autorização de trabalho, por exemplo, depois de manter uma permissão de emprego de habilidades críticas por cerca de 2 anos, aquele que eu falei do Critical Skills, geralmente 21 meses, ou após um período mais longo em uma permissão de General Employment, então 5 anos através do General Employment. O Stamp 1, que seria o visto concebido para os profissionais do General Employment, né, que aí vai ficar 5 anos nesse visto, ou pro Critical Skills ficam 2 anos nesse visto. O Stamp 1G, 1G, esse visto é bem legal, porque ele vem através do visto de estudo. O visto 1G, ele é para pessoas graduadas ou parceiros, né, cônjuges de pessoas que tenham título de permissão de trabalho. Então vamos lá. Através dos estudos, né? Você tá lá na Irlanda estudando inglês, tem que estar no Stamp 2, né? Esse visto Stamp 2, né, o Stamp 2, ele infelizmente não vai contar nem para residência, nem para cidadania, mas se você terminar o inglês e por acaso você não é qualificado para nenhuma dessas profissões que eu vou falar já, mas você quer se qualificar no país, tem como você se qualificar no próprio país. Até mesmo porque muitas faculdades, ou até mesmo pós-graduação, é mais barato do que curso de inglês e te permite um período mais longo no país, tá? A pós-graduação, por exemplo, vamos supor que você já tem lá formado em administração, e aí você quer fazer uma pós-graduação em International Business, por exemplo. O curso ele é bem acessível, ele vai te dar, é um curso de 8 meses apenas, o que vai te garantir mais 1 ano na Irlanda no Stamp 2, e depois vai somar mais 1 ano no Stamp 1G, ou seja, 2 anos, entendeu? 1 ano de Stamp 2 e 1 ano de 1G. Esse 1 ano de 1G já vai contar para sua cidadania depois que você conseguir uma outra oportunidade, um contrato de trabalho. Se você for fazer, por exemplo, um mestrado, né, vamos supor que você fez a graduação e você quer fazer um mestrado. Mestrado são 1 ano de curso no Stamp 2 e mais 2 anos no Stamp 1G. Ou seja, 2 anos já contando para a cidadania, completando 3 anos no país, mesmo depois de ter passado 2 anos estudando inglês, entendeu? Então por isso que é bacana esse visto 1G, ele fica aí 2 anos de visto aberto só para procurar trabalho. Ele vale para pós-graduação, mestrado e doutorado. Stamp 3 conta se você for legalmente residente na Irlanda como dependente de uma pessoa que tenha uma autorização de imigração qualificada. Esse Stamp 3, Stamp 1, eles são vistos assim que, olhando assim no site da imigração, um pouco confuso, porque as regras parecem ser iguais, assim, sabe? Mas enfim, até mesmo esse Stamp 5, que ficou meio que nebuloso para mim. Permissão, Stamp 5, né, o carimbo 5, permissão sem condição quanto ao tempo WCATT. Não explica exatamente o que é isso. Todo o tempo no Stamp 5 conta porque você tem permissão para permanecer na Irlanda indefinitivamente. E o Stamp 6 é um cidadão irlandês com passaporte estrangeiro. Eu imagino que seja, por exemplo, um casal de irlandeses que teve um filho fora da Irlanda. E aí ele acabou crescendo nesse país, obteve uma cidadania local, sei lá, Brasil, por exemplo. Aí chega lá um irlandês com uma cidadania brasileira para morar na Irlanda. Ele não vai ter a cidadania irlandesa ainda, mas ele tem o direito de aplicar para a cidadania, porque os pais são irlandeses. Então eu acredito que ele fica nesse carimbo, o Stamp 6, até que saia ali os documentos irlandeses dele. Então só ficou um pouco confuso para mim o Stamp 3 e o Stamp 5, que são vistos assim para dependentes. Então se você é sozinho, né, e você busca traçar um caminho próprio, né, o foco, né, o alvo aqui é o Stamp 1, que é o visto de trabalho, e o Stamp 4, que é a residência, tá? Então, se você teve 2 anos de Stamp 1 e mais 3 anos de Stamp 4,
caso você seja do Critical Skills, já pode aplicar para sua cidadania. Se você teve 5 anos no Stamp 1, trabalhando em profissões do General Employment, no 6º ano você já pode aplicar para sua cidadania, tá? Claro, não vou entrar no mérito aqui de explicar tudo o que você precisa fazer para aplicar para a cidadania, que aí vai ficar muito longo o vídeo. A gente pode fazer uma outra oportunidade, né? Sabendo, pessoal, que está tudo aqui explicado nos sites da imigração. Não é site de fofoca, não é Instagram nem TikTok, é o site da imigração que eu tô lendo aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, tá? Pô, legal, Cauê, como é que tá o cenário pro imigrante agora? O imigrante, aquele imigrante brasileiro que quer entrar como estudante, ou de repente já tem um inglês avançado, tem experiência em boas áreas, no sentido de áreas que estão precisando e já chegam ali a aplicar direto para as vagas, né? Vamos lá, pessoal. Para vocês terem uma ideia, agora em março desse ano, 2026, o RTEC seria um site de notícias aqui da Irlanda, colocou o seguinte dado, o qual teve um acréscimo de 32% de aplicações para a cidadania irlandesa. Ou seja, em 2024 para 2025, tiveram mais de 24 mil aplicações para a cidadania irlandesa. E eu vou contar, os brasileiros são boa parte desse número, tá? Eu vou explicar o porquê. Entre 2022 e 2025, foram mais de 12 mil vistos de trabalho aprovados para brasileiros. Em 2022, foram 4.600 aplicações aprovadas de brasileiros, muito deles ainda como estudante, depois alteraram o visto para o visto de trabalho. Entre 2023, 24 e 25, a média foi de 2.600 aplicações de visto de trabalho aprovados para os brasileiros. O brasileiro que fica em segundo lugar entre todas as nacionalidades com o número de vistos aprovados na Irlanda desde 2022. Eu não fui buscar para trás, mas acho que continua sendo. Os indianos ganham disparados. Enquanto tem 2, 3 mil brasileiros com visto aprovado, a Índia tem 10 mil. Mas enfim, essa é uma notícia aqui do RT, vou colocar aqui também, e vou deixar também do próprio site da imigração, enterprise.gov.ie, o Employment Permit Statistics 2025. Onde tem algumas planilhas de Excel, os quais mostram quais são as nacionalidades e os números de vistos aprovados por nacionalidade, quais são as empresas que tiveram maior número de contratações para visto de trabalho, quais são os condados, né, os que a gente chama de estado no Brasil, na Irlanda são os condados, né, Dublin, Cork, Limerick, em números de visto aprovado, e quais são os setores, tá? Então, e no vídeo passado que eu falei sobre as profissões, a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, ficou bem interessante. Hoje eu acho que a Irlanda acaba sendo ali, se bobear, o país mais fácil para você conseguir a residência e a cidadania. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu quero passar as profissões do General Employment, aquelas profissões que não demandam, pelo menos a maioria delas, não demandam formação acadêmica para você conseguir entrar na área. Algumas sim, como por exemplo, técnico farmacêutico, né? Tem cursos técnicos, também tem faculdade. Higienista dental, né? São profissões que entraram agora esse ano. Na área da construção, olha a quantidade que entraram esse ano. Técnico de revestimento plástico, armadores de aço, operadores e montadores de cercas, instaladores de fachadas, operadores de bomba de concreto, impressores, os printers. Alô, Léo! Meu amigo Léo, nosso aluno que chegou esse ano em Galway com a esposa. Ele já está trabalhando numa gráfica, porque ele já tinha experiência, e, cara, deu muita sorte, porque ele falou, pô, como é que eu faço para ficar? Pô, cara, sua profissão infelizmente não tá na lista, né, das profissões que dá o visto. Deu uma semana depois que a gente conversou, entrou. Então ele já consegue pedir pro empregador aplicar pro visto dele. Inclusive a esposa dele também tá trabalhando agora como caregiver, né, o qual ela também já tinha experiência, que é uma das profissões que mais dão visto de trabalho na Irlanda. E também na indústria, tecelão de máquina industrial. Aí as profissões que já estavam antes, vou falar aqui uma lista rapidinho. Gerente de hotel e acomodação, gerente de restaurante e catering, gerentes de pubs e estabelecimentos licenciados, trabalhadores de apoio, support workers, mecânicos de veículos pesados, mecânicos de carros, motos e técnicos de diagnósticos, funileiros, pintores de veículos, açougueiros, serviços de apoio domiciliar, operários de processamento de carne, assistente de, né, o pessoal que é de açougue, frigorífico, assistente de fazenda, leiteria, operários de horticultura. Depois vem algumas outras profissões aqui, possivelmente exige
graduação, né, formação acadêmica. Quais são os requisitos para você aplicar para o visto? A remuneração salarial tem que ser de no mínimo 34 mil euros ao ano. O empregador, né, isso é o que o empregador tem que te oferecer. O empregador também tem que provar que ele lançou a vaga de trabalho por 28 dias e não teve nenhum europeu ou irlandês local que estava apto para assumir aquela posição. Então ficou lá 28 dias, 5 europeus foram lá aplicar, mas ele não gostou de nenhum. Aí ele pode abrir e contratar o brasileiro ou o estrangeiro, seja lá qual a nacionalidade. E também a empresa tem que ter pelo menos 50% de europeus e cidadãos locais já contratados. E o empregador ele tem que ter pelo menos 50% dos seus funcionários locais, europeu, cidadão irlandês, se eu não me engano suíço também, essas nacionalidades. A outra metade dos funcionários ele pode abrir para estrangeiro. E claro, né, gente, demonstrar aí uma qualificação ou certificação. E é nesse ponto que eu queria chegar, o porquê eu acho a Irlanda se torna hoje o país mais simples para você... Não vou dizer fácil, né, gente, porque quando se trata de imigração, imigrante, né, vida de imigrante, a palavra fácil não combina muito, assim, sabe? Mas vamos dizer assim, mais simples do que outros países. Por exemplo, na Nova Zelândia, no Canadá, na Austrália, para você aplicar para o visto de trabalho, você tem que comprovar, você tem que mostrar o seu certificado de proficiência no idioma. Tem que demonstrar ali em muitas profissões, IELTS mínimo 4, que já é o inglês ali intermediário para avançado, o B2. Em algumas posições em Austrália, IELTS 5, enfim, que é mais avançado. Na Nova Zelândia, por exemplo, para você aplicar, para o visto de trabalho, você tem que ter o inglês, tem que demonstrar o certificado, e para você aplicar depois para sua residência permanente, eles exigem IELTS 6.5. É difícil pra caramba. Na Irlanda, quem chega aí no A2, A1, né, para conseguir chegar no C1, que seria ali mais ou menos o nível para você conseguir tirar um 6.5 no IELTS, uns 2 anos aí ou mais, viu? Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem mais facilidade, mas uns 2 anos de bastante dedicação. E na Irlanda não existe a exigência do idioma. Mas claro, né, gente, tem que usar o bom senso. Não adianta você querer aplicar para vaga se você não faz a mínima ideia do que a pessoa está falando, você não consegue entender uma frase, né? Óbvio que a pessoa não vai se sentir segura em contratar alguém que ele não consegue conversar, né? Outro ponto, você não tem que demonstrar a sua certificação, né? Porque aquele diz, você tem que ser qualificado ou ter a experiência. Porque a gente sabe que tem muitas profissões que a pessoa começou a trabalhar desde jovem, né? Já está 10, 15 anos na mesma área, mas nunca fez um curso, mas é muito bom naquilo. Claro que você vai ter oportunidade mesmo não tendo a certificação. E tem países que sempre vão exigir certificações. Então, a Irlanda acaba sendo hoje o caminho mais simples, assim, menos complicado para você conseguir a cidadania irlandesa, que é um passaporte poderosíssimo, você poder morar em vários países da União Europeia, ter um acesso mais facilitado aos Estados Unidos, enfim. Olha que bacana. Enquanto Austrália, Nova Zelândia, que são países que permitem você trabalhar como estudante de idioma, esses países você tem que aplicar para o visto ainda do Brasil. É caro, pode chegar a custar aí 5, 7 mil reais para você aplicar para o visto e ainda tem o risco de ser negado e perder todo o investimento. Na Irlanda não tem burocracia, você viaja, chega lá, aplica para o visto direto na imigração, nunca tivemos visto negado, acho que são quase 12 anos aí, 12 anos já, né, de Enjoy, mais de 5 mil estudantes só para a Irlanda, nunca vimos um visto negado, tá? Porque você tem lá toda a documentação, você já tá tudo certinho, né? Não tem como você ter o visto negado. E você pode trabalhar no país enquanto estuda, você fica 2 anos estudando inglês. Se você não tiver nenhuma experiência ou quiser se qualificar para alguma dessas profissões, você pode fazer essa qualificação no próprio país. Programas hoje de bacharelado ou pós-graduação são mais baratos do que fazer o próprio curso de inglês e vai te beneficiar muito mais tempo de visto do que os 8 meses do curso de inglês. Além de, inclusive, pós-graduação, mestrado, já te dar o benefício do 1G, que é aquele visto que já conta para a cidadania, e ter 1 ano, 2 anos de visto aberto só para trabalho. Então, pessoal, é isso. Estou aqui me retratando, dizendo que eu estava errado, né? Passando uma informação equivocada para vocês. Então, espero que vocês me perdoem. E lembrando que eu vou deixar todos os sites que eu fiz as pesquisas aqui na descrição do vídeo. Também tem o nosso WhatsApp, caso você queira entrar em contato e ter um auxílio também para o seu intercâmbio de inglês. Inglês, graduação e tudo mais, tá bom? Se você já está na Irlanda, está vencendo seu 2º ano de vida, não quer voltar para o Brasil, quer continuar na Irlanda, entre em contato com a gente também, para a gente buscar para você uma graduação, pós-graduação, ou até mesmo Level 6, seria mais 1 ano de inglês, só que um curso mais voltado para o ano acadêmico ali, para sua aplicação para um bacharel, né, ou pós-graduação. Então tem muitos caminhos, tem várias possibilidades
e essas são uma delas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido e ajudado de alguma forma. Se ajudou, só deixar o like. Se você tiver no celular, veja se vai aparecer o botãozinho de hypar, clica para o nosso canal continuar crescendo. Deixa nos comentários se você tiver qualquer dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!